Bom, pessoal, agora a próxima aula que é sobre os tipos de memória. Vamos estar abarcando aqui rapidamente, fazendo um overview sobre as memórias RAM, Flash e EEPROM, certo? Então vamos continuar aqui. Bem, primeiramente, nós devemos entender aqui sobre a classificação dos tipos de memória de acordo com o armazenamento delas. Existem dois tipos de memória: a memória volátil e a memória não volátil. A memória volátil é aquela que tem um armazenamento de curto prazo e os dados são perdidos instantaneamente com um corte de alimentação elétrica ou acionamento do reset do microcontrolador. Basicamente, aqui é o análogo à memória RAM do nosso computador. A memória RAM ela só guarda os dados à medida que o computador está ligado, os programas estão executando e tudo mais. E quando eu desligo o computador, todos os dados da memória RAM, todos os dados que eu estava trabalhando quando eu estou com meus programas abertos, por exemplo, eu estou aqui com o OBS aberto, estou aqui com o navegador aberto também para apresentar o slide. No momento que eu desligar o computador, esses dados eles vão ser perdidos. Então eu vou perder a gravação, vou perder também o que eu estava pesquisando no navegador e etc. Porque eles são coisas que estão sendo guardados na minha memória RAM do meu computador. Então aqui é um análogo viável para essa parte de memória volátil, certo? Do contrário, a memória não volátil é um armazenamento de longo prazo, onde os dados são gravados fisicamente e permanecem intactos por anos na ausência de qualquer fonte energética. Seria o análogo ao meu SSD no computador, o HD. Os dados, mesmo quando eu desligo o computador, eles voltam, né? O meu sistema operacional está no SSD, por exemplo. Então, eu não vou perder os dados se não tiver alimentação elétrica, né? Porque os dados realmente estão guardados fisicamente lá. Então, essa é a diferença aqui que também é fundamental para essa parte de sistemas embarcados. Começando aqui pela memória RAM, né? No microcontrolador nós temos a memória SRAM, que é a memória RAM estática. Ela é rápida, atua com o espaço de trabalho da CPU, durante a execução. Ela serve para você guardar variáveis globais e estáticas que você declara no seu código, né, no seu escopo geral do seu código. Ela é dividida em duas partes, basicamente. O heap, que serve para alocação dinâmica de variáveis em tempo real de execução, né? Enquanto o seu programa pode ter variáveis que você pode ir realocando, né, através da alocação dinâmica, e aumentando ou diminuindo. Então, o espaço do heap é o que cresce nessa parte. E também tem a stack, que é outra parte separada dessa memória, que serve para variáveis locais e endereços de retorno de funções. Então, uma função que está executando ali localmente, as variáveis locais daquela função são guardadas na stack, certo? Ou na pilha, podemos dizer assim. Limitação crítica: espaço altamente restritivo. O uso excessivo causa colisão entre heap e stack, travando o sistema de forma irreversível. Aqui do lado eu coloquei uma ilustração. Eu vou estar aqui movendo minha câmera para cá. Aqui tem uma representação de SRAM com dois KB de memória. Nós temos aqui a stack e nós temos aqui o heap. Imagine que ela é um pedaço de memória realmente, onde tem duas partes. O heap está aqui e à medida que eu vou colocando variáveis, alocação dinâmica, né, no meu código, e ele vai crescendo, o consumo de espaço aqui vai crescendo de cima para baixo, certo? Minha memória. E a stack é onde eu armazeno minhas variáveis locais, endereço e retorno de funções. Então, digamos que numa função que eu estou executando, eu tenho 3 argumentos que são inteiros. Então, lá dentro da função também eu crio 3 floats. Então, esse espaço aqui é o que vai sendo usado para esse tipo de execução. Então, ele vai crescendo de baixo para cima. Só que uma hora, né? Dependendo do seu programa, se tiver muitas variáveis, no caso, pode acontecer essa zona de colisão aqui, principalmente porque o SRAM do Arduino Nano, por exemplo, tem 2 KB de memória só, por exemplo. Então, é um uso bem interessante da memória, né? Já que um vai cuidar aqui da alocação dinâmica, né? Das coisas relacionadas a isso, e outra cuida aqui das partes mais variáveis locais, endereços de funções. Então, é um negócio bem organizado mesmo, para consumir de forma eficaz aí o espaço da memória RAM. Então, vamos para o próximo. Eu vou mover minha câmera de volta para cá.
Beleza. Outro tipo de memória que nós temos aqui é a memória flash, né? Ela é o que serve para o armazenamento do firmware. Ela é uma memória não volátil, ou seja, o firmware ele fica gravado na minha memória mesmo se o microcontrolador não tiver energizado, né? Isso é uma coisa muito boa, já que seria meio ruim eu toda vez que eu precisasse que meu microcontrolador estivesse atuando, que eu fosse ligar ele, eu teria que passar o código também para ele, porque se fosse memória volátil, ele não armazenaria os dados do programa. Então eu teria que passar toda vez para ele. Isso seria bem ruim, na realidade, né? Geralmente as aplicações elas requerem que o código já esteja ali no microcontrolador fácil de ser executado. Então, armazenamento do código. Tem uma leitura extremamente rápida, garantindo a execução de instruções pela CPU em tempo real. A escrita, a gravação é um processo um pouco lento. Vocês vão ver depois, quando eu estiver passando algum código para o Arduino Nano, vocês vão ver a porcentagem ali de blocos que foram gravados do firmware, certo? Então, vocês vão ver a porcentagem lá, 10%, 20%, 30%, até completar em 100%, ele demora um pouquinho. E, como é uma memória não volátil, nós temos uma vida útil aí do silício, possui limite físico entre 10.000 e 100.000 ciclos de apagamento e gravação, antes de falhar. Isso acontece com todas as memórias não voláteis, né? Elas, como é uma gravação física ali, depois você gravar, apagar, gravar e apagar, gravar, apagar várias vezes, mais ou menos essa quantidade aqui, ela se estraga, ela não funciona mais. Então, é necessário ter um certo cuidado aí com a quantidade de vezes que você vai gravar. Se bem que 10.000 e 100.000 ciclos de apagamento e gravação é muita coisa. E o tipo de memória que nós temos aqui é a memória EEPROM. Ela também é uma memória não volátil, só que ela é destinada aos dados do usuário, né? Ela não é destinada ao código em si, o código vai para a memória flash. Por que isso é importante? Os dados que são gravados aqui eles não são dados de variáveis do seu código, entendeu? Eles são dados de configuração, por exemplo, dados de calibração de sensores, senhas Wi-Fi, se no caso do seu sistema o microcontrolador ele se conecta a alguma rede Wi-Fi, então você já tem a senha do Wi-Fi guardada ali na sua memória, pronto, você precisa digitar e colocar novamente. Códigos hexadecimais de controles remotos e por aí vai. Configurações em geral, que é bom sempre ter e não está disponível no código de forma fixa. Operação. Permite ler, apagar e reescrever dados byte a byte via comandos no próprio firmware. Então, no próprio código é possível, em tempo real, você ler dados dessa memória e apagar, ler e escrever e apagar. Então, é bem útil, na realidade, esse tipo de memória. O tempo de escrita é muito alto, na escala de milissegundos, então ela é inadequada para gravação em alta frequência, por exemplo, logs a cada segundo. E também tem uma vida útil, então você não pode ficar gravando e apagando dados infinitamente. O ciclo de vida é bem parecido com a quantidade do ciclo de vida da memória anterior. Então, ela não é útil para logs, né? Você não vai ficar printando ali e guardando dados de leitura do seu sensor a cada 10 segundos, por exemplo. Então, ela é só útil realmente para esse tipo de configuração aqui que eu mencionei para vocês. E por fim aqui, eu só quero trazer a ideia de abstração, né? O mapa de memória, a abstração da CPU. A CPU ela não interage com os chips isolados, mas através de um mapa contínuo de endereços hexadecimais definidos no datasheet. O mapeamento unifica o sistema. O hardware traduz instruções de código C para a memória física correta. Exemplo, um ponteiro para endereço 0100 é roteado diretamente para a posição correspondente na SRAM. O que isso quer dizer? Apesar de existirem 3 componentes físicos separados, a RAM, a flash e a EEPROM, a CPU ela não quer saber disso e ela não precisa. Para ela, tudo é apresentado como uma grande e contínua faixa de endereços hexadecimais, que vai de 0000 a FF, por exemplo. O hardware interno ele atua, ele é quem ministra isso, é quem aloca isso para os lugares corretos. Então, quando o seu código C, o nosso código C, ele pede para acessar um ponteiro específico, um endereço 0100, por exemplo, o mecanismo de mapeamento é que sabe que esse endereço específico pertence a esse RAM, por exemplo, e roteia essa comunicação para lá. Isso ajuda porque a gente não precisa se preocupar nesses pequenos detalhes, unifica o sistema
e facilita na hora de programar também.